Olá, olá, coders do canal, estamos aqui para mais um episódio do nosso curso de Programação Orientada a Objetos com a linguagem Java. Esse é o quarto episódio da quarta temporada. Hoje nós vamos ver como fazer a comparação de dois objetos dentro da linguagem Java. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom pessoal, só lembrando que todos esses PDFs eles podem ser baixados, o link está na descrição do vídeo. Se você precisar, se você quiser para pegar os códigos fontes, para você não ter que digitar, é só você fazer o download, eles estão no Dropbox público. Bom, vamos dar continuidade aqui ao que a gente veio ver nesse episódio, que é como comparar objetos dentro da linguagem Java. Mas antes da gente começar isso, eu queria falar um pouquinho, uma pequena pincelada do que é a classe Object. Na verdade, a gente já falou de herança, em episódios anteriores, se você não viu, volte lá e reveja. Nós falamos sobre herança, que um objeto poderia herdar do outro. E a linguagem Java definiu o seguinte: toda classe, se você não define quem é o pai dela, ela por default, por padrão, ela herdará de uma classe chamada Object. Então, na verdade, quando você define, por exemplo, uma classe aluno, como a que nós temos aqui, eu estou mostrando, e você não coloca que ela está herdando de alguém, ela, por default, coloca que essa classe, melhor dizendo, extends the object. Então, sempre terei uma hierarquia começando com a classe Object. Qualquer hierarquia que você faça, a primeira classe, a classe pai de todos os objetos, é chamada de Object. E aí, você já deve ter visto dentro da nossa ideia do Visual Studio, do Visual Studio Code, quando você referencia um objeto, você tem alguns métodos lá que eram meio estranhos. Eu não cheguei a comentar em hora nenhuma, mas você deve ter percebido. Então aqui, esse foi um dos nossos exemplos anteriores. Nós tínhamos uma classe chamada Jeg, que tinha andar, comer, dormir e estacionar. Eram métodos específicos que existem dentro da classe Jeg. Mas aqui a gente tem, por exemplo, o getClass, o equal, o hashcode, notify, o toString. Então temos alguns métodos que pareciam um pouco estranhos aí, Mas, na verdade, quando você passa a entender que qualquer classe deriva de Object, esses métodos estão definidos na classe Object, e você pode fazer override desses métodos, melhor dizendo, para dar o comportamento que você deseja para a sua classe específica. E um desses métodos é o equals, que testa a igualdade de objetos, que é o que nós vamos ver no episódio de hoje. Então, imagine que a gente tem uma classe aluno, onde eu tenho uma matrícula e nome como atributos, e eu tenho um construtor que está recebendo esses dois parâmetros, aí colocando esses atributos esses parâmetros dentro dos atributos. É uma classe bastante simples, aluno. Aí a minha pergunta é: o que eu obtenho caso eu faça uma coisa mais ou menos parecida com essa? Eu criei duas instâncias aqui, essa A1, criei um novo aluno, e a 2 que eu também criei um novo aluno. Pela lógica aqui, o que a gente tem é um mesmo aluno em duas instâncias diferentes. Aí eu quero perguntar se eles são iguais. É como se eu tivesse duas variáveis, cada uma com o valor 10, por exemplo, e eu quero perguntar se a variável A é igual à variável B. Então eu pergunto isso através do símbolo de igual a igual. Nós vimos isso lá na primeira temporada. Do jeito que está aqui, quando você olha para a instância de A1 e para a instância de A2, você vê que é o mesmo aluno. Ele tem a mesma matrícula e tem o mesmo nome. Então, é o mesmo aluno. Porém, quando você bota esse app para rodar, que ele pergunta se A1 é igual a 2, o que vai acontecer é que ele vai dizer: olha, são diferentes. Por quê? Aí essa pergunta, por quê? Porque, primeiro, que a gente não compara dessa forma, em termos de objetos. O que a gente está perguntando aqui, se o endereço que está apontado por A1 é o mesmo do que está apontado por A2. É isso que a gente está perguntando.
Mesmo assim, se a gente ainda perguntasse com equals, ele diria que eram alunos diferentes. Ok? Por quê? Porque você precisa redefinir, fazer um override do método equals para você dizer como é que você gostaria que a comparação fosse realizada. Então é isso que nós vamos ver daqui a pouco, mas se a gente botar isso para rodar, vocês vão ver que você vai obter alunos diferentes. Inclusive eu tenho isso lá no Visual Studio Code, vou mostrar agora. Vamos lá no Visual Studio Code, aqui eu tenho a classe aluno, vocês podem ver aqui, né, matrícula. Tá até um pouquinho diferente, né, porque eu estou com dois construtores, né. Na verdade eu nem defini. É porque ele está estendendo de pessoa, né? Aluno está estendendo de pessoa. Não sei nem onde está a pessoa, mas a pessoa está aqui. E pessoa tem um nome. Então, está um pouquinho diferente do que está lá no exemplo, mas não vai fazer nenhuma diferença porque eu quero mostrar. E aí, no app, eu tenho exatamente aquele código que foi exibido lá, criando dois alunos e perguntando se eles eram iguais ou não. Eu vou clicar aqui no Run para que a gente possa ver o resultado disso. E vocês estão vendo aqui, ó, que ele colocou alunos diferentes. Então, mesmo que a gente utilize o equals, também vai dar alunos diferentes. Vamos voltar para lá, para a nossa apresentação e continuar vendo a questão do override do equals. Então, como eu disse, a classe Object permite que você possa dizer para ela como é que você deve comparar esses objetos. E aí, para isso, você tem que sobrescrever esse método e a assinatura do método ela pode ser vista aqui. O que você tem que definir? Você tem que definir como é que você diz se dois objetos são iguais ou não. No caso nosso, eu estou dizendo o seguinte: se o número da matrícula for o mesmo, então os alunos são iguais. É isso que a gente vai adotar para para a classe aluno. Mas você poderia dizer que os nomes são iguais ou que é um CPF. Enfim, você define. A questão só da assinatura, que você precisa fazer igual, né? Então, o método é público, ele retorna um booleano, o nome do método é equals e ele recebe como parâmetro um object. Então, veja que ele recebe qualquer tipo de objeto. Por quê? Porque lembre que object agora, né, que você entendeu, lembre que object é, de fato, o pai de todos os objetos dentro da hierarquia Java. E aqui está o método equals, né? Aparentemente um método feio, difícil, mas se você olhar com detalhes, você vai ver que não é. Na verdade, a estrutura vai ser a mesma utilizada em qualquer tipo de classe. A única diferença vai ser como é que você testa, qual é o atributo que você vai testar para ver, ou os atributos, né, que você vai testar para ver se eles são iguais ou não. Então aqui, ó, algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. O objeto não pode ser nulo, então eu tenho que ter isso aqui, né? O objeto não pode ser de outra classe, então eu tenho que testar também isso aqui, né? Se o objeto é uma instância de aluno, e aí sim eu posso fazer a comparação. Aí eu preciso fazer o typecast, veja que está aqui, ó, preciso fazer o typecast para poder comparar já com o typecast feito. Então são esses os elementos, beleza? Então vou pegar isso aqui, vou colocar lá dentro do Visual Studio Code e a gente vai fazer depois a execução desse app, onde ao invés de ter o símbolo, o operador de igual a igual, que testa a igualdade, nós vamos utilizar o método equals, e aí a gente vai ver aqui que ele tem que dar essa resposta mesmo ao aluno, porque a gente está dizendo para ele que a nossa comparação é com a matrícula. Vamos lá para o Visual Studio Code e vamos... Opa! Esse daí é o meu software de edição, tá, pessoal? Vocês acabaram de ver aí os bastidores. Então aqui na classe aluno eu tenho que fazer aquele método equals. Temos um pouquinho de tempo, temos 10 minutos agora de vídeo, então vou acabar fazendo, senão eu poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Public boolean equals e eu recebo como parâmetro um objeto, ok?
Lá tá O, mas eu posso usar o nome que eu desejar, né? Que ele vai reclamar porque eu não estou retornando nada, né? Então aqui eu vou criar uma variável lógica, que eu estou chamando de retorno, que é o que vai retornar. E lá no fim, só para ele parar de reclamar, nós vamos botar que vamos devolver retorno. E aqui nós vamos colocar inicialmente falso. Então ele já parou de reclamar. Então o que eu tenho que testar é se a instância é diferente de nulo e se é uma instância de aluno. Então vamos fazer o if aqui, né? If, acho que não tem essa. If era o que mesmo? Obj diferente de nulo, né? E obj instance of aluno. Então, se for, é porque eu tenho uma instância do que eu gostaria. Aí eu faço o typecast. Aluno A, ou o nome que você desejar, é aluno de obj, que foi o padrão. Então eu fiz o typecast de obj que veio para aluno. E aí eu posso fazer a comparação agora. Se diz, né, é o meu atributo. Então se a matrícula do que eu estou, ela é igual à matrícula do que veio, então a ponto matrícula, ou o contrário, né, aí tanto faz, né, pessoal? Então eu tenho o que eu quero, né, ou seja, a igualdade. Então retorne não, desculpa, retorno, né, retorno recebe true. Pronto, é isso. Então vamos salvar aqui. O que eu tenho aqui é o teste da igualdade do objeto aluno. Então lá no app que nós já colocamos para rodar e apareceu alunos diferentes, nós vamos fazer essa troca aqui por um equals. Eu vou perguntar se ele é igual ao A2. Então eu vou perguntar se o aluno 1 é igual ao aluno 2. Lá no equals que foi sobrescrito, ele pergunta se as matrículas são iguais. Se forem iguais, ele dá mesmo aluno. Se for diferente, ele dá alunos diferentes. Então vamos botar ele para rodar aqui e vamos ver o resultado. Então o que vocês podem ver aqui embaixo é mesmo aluno. Então ele foi lá, testou que as matrículas eram as mesmas e deu mesmo aluno. Vamos fazer agora uma mudança aqui. 1, 2, 6 e vamos botar para rodar novamente e ele terá que dar alunos diferentes. Então botei para rodar, vocês podem ver aqui embaixo alunos diferentes. Por quê? Porque agora ele testou a matrícula era diferente e aí ele deu alunos diferentes. Então o que vocês puderam perceber é que se você fizer o override do método equals, definindo qual é o critério que define o que é igual, o que é diferente naquele objeto específico seu, você consegue testar a igualdade desses objetos. É importante que a gente teste, né? Em várias situações isso é recomendado, que você teste para ver se os objetos são iguais ou se eles são diferentes. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, é só você deixar um comentário aí, que eu respondo assim que for possível, né? Eu tenho recebido vários comentários aí nos vídeos, a maioria dizendo que está gostando do curso, mas se você tiver alguma dúvida é só enviar que eu respondo assim que for possível. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo para manter a audiência do canal sempre alta e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço e até mais.